Oi, gente, bom dia, tudo bom? Como vão? Mais um dia para nós vivermos de forma plena e segura. Estamos aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, e de ontem para hoje eu pensei muito em alguns pontos, alguns casos que nós cuidamos aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, e um dos casos mais assim recorrentes que nós temos aqui são os casos de depressão, né? Várias pessoas têm me procurado ultimamente. É realmente uma pandemia praticamente de depressão, né? Nós temos aí uma quantidade muito grande de pessoas nos procurando com essa problemática. Naturalmente, eu quero que todos entendam que a terapia, a psicoterapia holística, ela é complementar, né? As pessoas não, ao vir para uma psicoterapia holística para trabalhar seus problemas, não pode abandonar a medicina tradicional de forma alguma. Então, por exemplo, no caso da depressão, é preciso um acompanhamento médico, psiquiátrico, muitas vezes um psicólogo. E, naturalmente, nós trabalhamos aqui com a complementaridade desses tratamentos, né? E as pessoas vêm conversar muito sobre tudo isso e existe assim várias dúvidas a esse respeito. Na realidade, a depressão é uma coisa que realmente é uma doença que está surpreendendo pela quantidade, hoje em dia, pela quantidade de pessoas que não estão depressivas, inclusive até crianças, adolescentes, crianças se suicidando, né? Adolescentes se suicidando, mas naturalmente acomete mais pessoas a partir dos 40 anos de idade, que ao verem seus objetivos de vida ruírem, a sua saúde, ou então ao se sentirem velhos, mais velhos, a beleza já não é tão pungente assim, né? Porque a beleza que eu falo, a beleza física, né? Não é a beleza espiritual, porque essas pessoas que pegam depressão, naturalmente elas estão muito distantes dessa coisa da parte espiritual, porque na verdade não que estejam fora de religiões, né? Que nós temos por aí padres, nós temos pastores, nós temos espíritas com depressão. Muitas vezes é uma falta de mudança íntima, né? De falta de postura quanto à reforma interior, o que isso causa uma depressão. Mas são vários os casos. Eu vou ler para vocês aqui, eu tenho um livro aqui chamado Tratando Fobia, Pânico e Depressão com Terapia de Regressão, né, de Mário Kiwito. Também recebi ultimamente várias pessoas que me procuraram primeiro para a parte regressiva, né, parte de regressão a vidas passadas. Uma das coisas que eu mais alerto todos é que isso não é uma coisa assim tão simples, e a regressão para vidas passadas é uma terapêutica que só deve ser feita em último caso, deve ser muito bem estudada. As pessoas têm muito mais curiosidade do que qualquer outra coisa. E o Dr. Mauro Kiwito, ele é um especialista em regressão a vidas passadas para tratar vários casos, como fobias, pânicos, depressão, entre outras coisas, né? E principalmente, às vezes, até casos obsessivos. Estamos também, ultimamente, utilizando outras técnicas, por exemplo, o magnetismo, que é feito nas casas espíritas, né? O Jacomelo, que é um especialista na área de magnetismo, trata muito bem essa questão da obsessão. Também a apometria, através da técnica de apometria, de desobsessão na apometria, nós percebemos que muitos casos de depressão são casos que são ligados como entidades extracorpóreas ou personalidades anteriores que você vivencia, que também está muito conectada a essa área das terapias de vidas passadas, né?
Então, temos muitas técnicas, temos a desobsessão dentro da casa espírita, temos as psicoterapias, temos o auxílio dos remédios, né, alopatas, homeopatas, nós temos justamente a praxiterapia, que eu ando falando tanto nessa coisa da praxiterapia, que é exatamente ajudar o outro para se ajudar, né? A gente, quando ajuda as outras pessoas, termina se ajudando. Muitas vezes a gente até recomenda, quando a pessoa está muito dentro de casa, muito interiorizada, muito concentrada em si próprio, sem querer sair de casa, sem querer se colocar para o mundo. A gente sempre recomenda assim, olha, procura um serviço voluntário, procura alguma coisa para você fazer, procure ir para a casa dos pobres, procura conversar com os velhinhos, procure ir numa comunidade. Todas essas coisas auxiliam bastante, porque essa terapia da prática, ela aumenta as nossas possibilidades de cura. E tem aqui o Dr. Mário Quilto, coloca aqui a visão tradicional da depressão, né? Ele diz o seguinte: a depressão caracteriza-se por um grande e constante desinteresse pela vida, pela falta de vontade de viver, em que a pessoa muitas vezes se sente incapaz de lidar com as obrigações básicas do dia a dia. A depressão pode levar a uma incapacidade de realizar tarefas, quer física ou mentalmente, e pode manifestar-se já na infância ou começar ou agravar-se na adolescência, mas é mais comum o surgimento na vida adulta. A pessoa com depressão sente-se incapaz de lidar com a vida, pensa que não vale a pena viver ou lutar, e isso a leva a querer afastar-se de tudo e de todos, podendo até tentar ou consumar o suicídio. É uma situação para a qual todos deveríamos estar prevenidos, pois pode acontecer em qualquer um, até mesmo com alguém de nossa família. Os sintomas da pessoa com depressão podem passar completamente despercebidos e só tomarmos consciência da situação quando ela tenta realmente o suicídio. Devemos estar precavidos acerca dos sintomas que são sinal de depressão, para que saibamos se nós ou alguém próximo sofre dessa doença. Então, nós temos aqui alguns sintomas, gente. Os sintomas da depressão. Nessa visão tradicional, os sintomas da depressão são muito variados, indo desde a sensação de tristeza e pensamentos negativos, até alterações da sensação corporal, com dores e enjoos. Contudo, para se fazer o diagnóstico é necessário um grupo de sintomas centrais. E esses sintomas eu quero que vocês entendam que eles precisam perdurar por pelo menos umas 3 semanas ou 4 semanas. Então, significa que existe um forte indício de que pode haver depressão aí. Então, quais são os sintomas, né? Perda de energia, cansaço, sente-se triste e abatido, sem conseguir encontrar algo que lhe anime ou desperte interesse. Humor deprimido, maus resultados escolares, incapacidade ou grande dificuldade de se concentrar, apetite e sonos alterados, lentidão tanto nas atividades físicas quanto nas mentais, sentimento de pesar, sentimento de fracasso, pessimismo, dificuldade para tomar decisões, dificuldade para começar tarefas, irritabilidade ou impaciência, inquietação, achar que não vale a pena viver, desejo de morrer, chorar à toa ou ter dificuldades para chorar, sensação de que nunca vai melhorar, desesperança, dificuldade de terminar uma coisa que começou, sentimento de pena de si mesmo, que é a autopiedade, né? Persistência de pensamentos negativos, queixas e lamentações frequentes, sentimento de culpa injustificáveis, boca seca, prisão de ventre, perda de peso e apetite, insônia, perda do desejo sexual, afastamento de amigos ou pessoas, vontade de ficar só, afastar-se de tudo e de todos, falta de vontade de realizar determinada tarefa progressivamente se alastra para as outras atividades, não querer ouvir barulhos ou querer músicas, sons altos, o que é uma forma de aliar-se e afastar-se do que lhe passa à volta,
abusar de medicamentos, de álcool, de drogas, mesmo para se afastar do que se passa à volta, medo de executar determinadas tarefas ou medo de que possa acontecer se falhar, obcecado com a incapacidade ou com o que possa acontecer a outrem se falhar, dores de cabeça, grande tensão ou desconforto nas costas, ombros e cabeça, não se sente bem em lugar nenhum e falta de interesse e desejo com vestir ou com a apresentação. E muitas vezes a gente, nesses sintomas, gente, nós temos, na verdade, uma atitude nós que observamos na outra pessoa, né, os familiares, de tentar, sei lá, diminuir todas essas sensações, dizendo, olha, vamos nos divertir, vamos beber, vamos viajar. E, naturalmente, uma pessoa que está depressiva, ela não tem vontade de fazer nada disso. E, se for, termina atrapalhando a viagem e o divertimento das outras pessoas. Ou, se você fizer isso, levá-la para o álcool, levá-la para a droga, levá-la para alguma coisa que fuja do natural, ela pode se viciar, ela pode criar um problema. Eu digo isso porque eu passei pelo processo de depressão. Depressão e principalmente depressão acompanhada depois com alcoolismo, é uma coisa muito grave, gente, não é uma coisa fácil. Ninguém pode dizer o que o depressivo passa, só o próprio depressivo é que sabe o que passa, é que sabe quais são as consequências de uma depressão longa por muito tempo. Afasta a pessoa do trabalho, a pessoa fica desinteressada, desleixada com a própria aparência, a pessoa realmente fica numa situação muito difícil. Em pé fica ruim, deitado é ruim, dormindo é ruim, nada é bom para a pessoa, nada, nada. O desespero, o estado de desespero de um depressivo muitas vezes justifica, de uma forma tradicional, justifica demais a coisa de tirar a própria vida, porque realmente é uma coisa desesperadora. E principalmente se a pessoa cultiva a vida toda uma visão materialista da vida, né? Se a gente for reencarnacionista, se a gente perceber que nós temos outras vidas, é bem diferente. Porque nós entendemos que muitas vezes a questão da depressão está conectada a essas outras vidas, está conectada a comportamentos de outras vidas. Se percebemos também que ao desencarnarmos, nós temos os nossos chakras superiores, são os chakras do cardíaco para cima, né? Cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, eles são mais ativados, então é explorado o que há de melhor em nós. E que quando estamos encarnados, nossos chakras inferiores, eles são muito mais ativados, que são os chakras telúricos do básico, o sexual umbilical, né, o plexo solar, né, e o esplênico ao lado e tal, todos esses chakras conectados à terra, conectados aos sentimentos mais terrícolas, né, mais materialistas. Nós percebemos que tem aí uma conexão, né? A parte espiritual, quando a gente está desencarnado, a gente consegue até superar, né? As pessoas que desencarnam, que vão para o lado de lá, elas com depressão ou às vezes se suicidam, passam muito tempo para poder reconhecerem as suas próprias falhas, passam muito tempo com problemas de se encontrar na espiritualidade. E quando se encontram na espiritualidade, melhoram, vão para as estações de tratamentos espirituais e depois vão para o processo reencarnatório com suas limitações por conta do que praticou em termos de suicídio. E quando voltam para cá, elas começam de novo a ter sentimentos e sensações depressivas, porque isso é uma coisa, é o que os hindus chamam de roda de samsara, é você repetir os próprios erros e sempre estar rodando e girando, né? Repete o erro, volta novamente, volta à vida, repete o erro novamente, se mata de novo e tal. E esse é um processo que acontece muito. Tá certo? As pessoas não sabem por que estão tristes, não sabem por que estão daquela forma, então a gente precisa pesquisar bastante.
Nós, ultimamente, aqui no SEC, estamos percebendo tantas coisas, gente. Olha, quanto mais a gente trata de gente, mais a gente vê quanto as pessoas são diversas, quantas personalidades são diversas, quanto até a mesma doença que é destinada a um, ela é diferente da doença em outro, né? Por exemplo, a depressão mesmo é um desses casos, né? Temos diversos motivos para a depressão. A obsessão é uma delas, né? Por exemplo, você ser só obsidiado por determinado tempo ou demora a obsessão em você por um período de tempo longo, isso pode te causar uma depressão. Se você tem casos de vidas passadas ou processos de vidas passadas a ser resolvido, se você repetiu os mesmos erros e tal, você também pode ter depressão. Eu estou vendo aí já na visão espiritual, não mais na visão tradicional da depressão. Se você perceber que a nossa vida não é só essa, você começa a levar em conta essas outras coisas. Se você começar a perceber a espiritualidade, as suas chances de tratamento serão muito maiores, porque você começa a perceber que as causas da depressão, elas não são só simplesmente os problemas daqui da Terra, os problemas materiais. Ah, não é porque ele perdeu uma mãe, perdeu um pai que ele está desse jeito. Não é porque ele perdeu um emprego que ele está desse jeito. Talvez aquilo ali seja o gatilho, seja o desencadeador do processo depressivo, mas não seja realmente o motivo, a causa real. Aquilo seja apenas o efeito. Aquilo ali apenas desencadeou um processo, né? Então, tem vários processos dessa forma. É preciso estudar muito, é preciso entender muito a depressão. Eu acho uma visão muito simplista a pessoa chegar apenas e dizer assim, ah, não, eu me tratei com remédios através eu tive a depressão, eu me tratei com remédios e foi tudo bem e agora eu estou resolvido e tal. O remédio, ele tira os sintomas, né? Ele trata dos efeitos. Ele trata de uma estabilização, os remédios são muito importantes, tá, gente? Vou salientar novamente, são muito importantes. Faz parte desse tratamento, mas os remédios eles não são suficientes para que a gente melhore. E nesses tratamentos que nós fazemos da psicoterapia, a gente trabalha a psicoterapia, principalmente a psicoterapia holística, nós trabalhamos psicoterapia reencarnacionista, a hipnoterapia, todas essas técnicas que nós utilizamos, nós tratamos a causa e não o efeito. Nós tentamos mudar, através das terapias, a forma de pensar, de agir da pessoa. Também não adianta nada vir fazer uma sessão de terapia e pensar que já vai melhorar de imediato. Se você não mudar a forma de se comportar, a maneira de agir, isso vai voltar. Porque isso como eu já falei para vocês agora há pouco, isso é o que os hindus chamavam de roda de samsara. Você começa a repetir os mesmos erros, a pensar de uma forma muito robotizada, dessa forma muito materializada que a vida está nos oferecendo ultimamente. São muitas facilidades, as pessoas estão cada vez ficando mais em casa. Na minha época a gente saía para brincar, jogava pedra na rua, brincava de carrinho de mão, a gente andava de bicicleta, corria, se divertia, subia em muro, caía. Hoje em dia os meninos não estão mais nesse processo, eles querem ficar dentro de casa, então muita atenção com os adolescentes, muita atenção consigo próprio, né? Não valorize tanto a sua beleza exterior, mas sim a sua beleza interior. Não se concentre tanto nos bens materiais, porque eles são passageiros. Você está aqui apenas como fiel depositário. Eles não são seus, estão sob o seu domínio por enquanto, mas não são seus. Embora você tenha a escritura da sua casa não é sua. Sua casa é um empréstimo. Ela está, por enquanto, em suas mãos. Então, todas essas coisas fazem parte da mudança íntima. Se você não muda essa visão para uma visão mais espiritualista da vida, nós somos espíritos, gente, nós não somos corpo. Então, se nós temos a visão só do corpo, a visão materialista, a visão robotizada, a visão repetitiva de uma vida que é uma vida sem sentido, porque é uma vida sem sentido. Ora, o que é a vida? É só farrar, é só brincar, é só consumir, é só fazer sexo, é só fazer... Não, a vida ela é muito mais do que isso. A gente
precisa ampliar essa visão. A gente precisa ampliar essa situação que ultimamente tem tomado conta das pessoas. As pessoas estão cada vez mais materialistas e nós percebemos essa materialidade das pessoas quando elas nos procuram para relatar os seus casos. Muitas vezes, quando a gente recomenda uma mudança de vida, as pessoas, como são muito imediatistas, querem que a gente resolva imediatamente o problema dela. Não só eu, mas eu conversando com colegas, amigos, né, profissionais da área de medicina, pessoas que eu gosto muito, que inclusive tenho parceria com essas pessoas, e elas dizem que o grande problema das pessoas é que o imediatismo toma conta delas, faz parte dessa vida agitada que nós estamos vivendo ultimamente. Então é muito importante a gente se concentrar numa vida mais calma e mais tranquila e com uma visão muito mais espiritual do que nós somos e não essa visão material que nós estamos costumando a ter ultimamente. Então, gente, olha, é um recado maior hoje, porque realmente nós estamos percebendo muito essa coisa, sabe? Ela está ficando tão evidente, né, que as pessoas estão precisando cada vez mais de auxílio nessa área, né, de ajuda, de uma mão amiga e principalmente os familiares. Não julguem, não julguem, porque sinceramente é uma doença muito séria. Não tentem levar as pessoas, os seus familiares, as pessoas que estão passando pelo processo, para beber, para fazer coisas que não tem. Leva para um profissional sério, né? Leva para um psiquiatra para fazer o tratamento, para estabilizar a depressão da pessoa. Às vezes a pessoa precisa do remédio, precisa dormir, precisa descansar, precisa aliviar aquela dor, que é a dor da alma, tá certo? É a dor de várias cargas reencarnatórias, é a dor de várias mentalidades espirituais que estão ao redor. Nós temos que levar em conta essa egrégora de espíritos que estão ao nosso redor e que influenciam sim em nossas vidas, né? Kardec perguntou no Livro dos Espíritos se os espíritos influenciam em nossas vidas. E os espíritos responderam muito mais do que vós imaginais. Então, quer dizer, significa que os espíritos influenciam a nossa vida e nos colocam muitas vezes para baixo, são inimigos do passado, de outras vidas que vêm para nos perturbar nessa vida agora. Então, quer dizer, são vários casos, né? Vários motivos, reencarnações, a roda de samsara, as obsessões que podem acontecer. Nós temos também a vida atual, nós repetimos muitos mesmos erros, nós vivemos uma vida robotizada, vivemos numa matrix, né? Vivemos numa coisa meio que elaborada para todo mundo viver, né? Todo mundo tem que ser desse jeito, todo mundo tem que acordar de manhã, tomar café, ver um monte de notícia ruim, depois ir para o trabalho achando péssimo trabalhar, depois volta para casa, almoça, leva menino, traz menino de colégio, todo mundo tem o mesmo tipo de vida. No final do dia ainda vai assistir novas desgraças na televisão, depois quando vai dormir não consegue dormir, tem insônia, se pergunta por que está com insônia. Lógico, você passou um dia péssimo, você vibrou negativamente o dia inteiro, você falou mal das pessoas, você se sente mal com a vida. Isso acumulado dá em quê, gente? Se não é depressão. É lógico que dá depressão, né? Se você vive uma vida todinha pensando na materialidade, você era uma pessoa bonita e tal, quando jovem e tal, vai ficando mais velho. Vai ficando, lógico, todas as marcas da idade. E aí você começa a se olhar no espelho e se achar horrível e se achar feio, porque você acha que você é só aquela matéria que está ali na sua frente. E você não é matéria, você é espírito. Você é a beleza que tem dentro de você, você é a luz que tem dentro de você. Tudo isso precisa ser reelaborado, reprogramado, reconectado em você, que é a sua verdadeira realidade, o seu verdadeiro ser, que é você, e não o seu corpo, e não as coisas que você tem, e não essa vida materializada,
Você tem que levar em conta todas as possibilidades reencarnatórias, as possibilidades obsessivas. Você tem que levar em conta o que você se alimenta, a forma que você vive, o seu estilo de vida, o meio ambiente em que você frequenta. Você tem que ver as notícias que você vê todos os dias. Você tem que rever todos os seus posicionamentos, fazer uma reforma íntima para poder sair dessa depressão. Eu digo para vocês, não digo gente de boca para fora, eu digo porque passei. Tá? Eu costumo sempre dizer o seguinte, quem tem autoridade para falar de determinados assuntos é quem passou, né? Quem passa pela situação, quem passa pelo problema, sabe exatamente como ele acontece, quais são os processos, como ele inicia, como ele pode acabar, como ele pode curar. Uma grande novidade é que tem cura, tá? Depressão tem cura, tá, gente? Depressão pode passar. Isso que você está passando agora vai passar. Agora procura os profissionais certos, né? Nós temos aqui no SEC um tratamento muito bom, baseado em todas essas técnicas da psicoterapia holística, várias ferramentas como a hipnoterapia, as terapias regressivas, nós temos a cristaloterapia, a aromaterapia, a cromoterapia, nós temos o reiki, nós temos a radiestesia, nós temos trabalhamos também com acupuntura, nós trabalhamos com ventosoterapia, massoterapia, todas essas terapias, elas auxiliam a gente a sair disso, a ter uma vida diferente. Temos a meditação, que é fundamental, nos concentrar, ter atenção em nós mesmos, né? Então, quer dizer, tem tanta coisa boa para a gente estimular em nós mesmos. Temos que estudar sobre nós mesmos, nos conhecer, como Sócrates dizia, né? Que viu no Panteão, lá na Grécia, conheça-te a ti mesmo, era a frase que estava lá no Panteão. Conhecer a si próprio é fundamental, saber quem você é. Tem cura, você pode se curar. Caso queiram conversar, fazer uma avaliação, entre em contato conosco, né? No 998-14-6555, não custa nada fazer a avaliação, vir aqui, bater um papo conosco, né? Essa avaliação ela é gratuita, você não paga nada para fazer a avaliação. E aí depois, se você decidir fazer os tratamentos, entender como funcionam os nossos tratamentos e principalmente, fundamentalmente, entender que os tratamentos não são milagrosos, que são multidisciplinares, né, que existe uma interferência de vários fatores, e entender que pode se curar e querer, porque o querer é poder, você tem que acreditar e você tem que querer, né, querer fazer a coisa. Então, se você quer, você pode, você consegue sair da sua depressão, da sua tristeza, da sua agonia, e isso tem cura e nós estamos aqui preparados para te atender. Tá certo? Ok? Vem conversar conosco, vem conversar que a gente vai poder bater um papo bem longo e vai poder dirimir, suavizar tudo isso que você está sentindo dentro do coração. Beijo no coração. Namastê, paz e luz sempre.